Começamos o nosso terceiro bloco acompanhando um pouquinho da evolução do plantio e da colheita dos principais grãos do país pela Companhia Nacional de Abastecimento. A Conab divulga semanalmente esses números que nós mostramos aqui agora para vocês. Olha só. Começamos pela colheita da soja, safra 25-26. O estado de Goiás colheu 1,5 de área. Mato Grosso do Sul, 3%, Bahia também 3%, Paraná teve um pequeno avanço de 5%, Minas Gerais 10% e Mato Grosso, principal estado produtor, 33,2%. Somando os principais estados produtores, a gente vê aqui que quase 12% de área foi colhida de soja, segundo o que eles estão prevendo por aí. A gente segue acompanhando esses números que são divulgados semanalmente. Agora a gente fala do milho, segunda safra, falando do plantio. Goiás teve um pequeno avanço e o plantio está em 1%. Mato Grosso do Sul, 2%, Paraná, 6% e Tocantins, 8%. Mato Grosso é o estado mais avançado, com um grande avanço aí entre uma semana e outra, saindo de 12%, que era o número de semana passada, para 22,1%. E nos 9 estados produtores, a semeadura alcança, então, 12% de área plantada do milho segunda safra. E para comentar, para analisar o ritmo dos trabalhos no campo, as expectativas para a produção brasileira, a gente recebe agora o Donavan Maia, CEO da Fox Digital, que já está aqui ao vivo com a gente. Donavan, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E agora já nessa evolução de safra aí, né, acompanhando os números, a gente vê que o nosso potencial de colher uma safra é muito rápido. Vide aí o Mato Grosso, quanto acelera, né? Quando começa a colher, mesmo que está um pouco atrasado, tem uma capacidade muito grande de acelerar por causa dos maquinários e tudo. Mas a gente vê aí uma safra um pouco atrasada em relação ao ano passado. Nós vemos uma evolução ano a ano, Carol, e o que acontece? Em relação ao ano passado, é como se a gente estivesse na metade da colheita ainda em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, era para ter colhido o dobro e ter plantado o dobro. Só que quando a gente olha na média dos últimos 5 anos, estamos mais ou menos na média ou até um pouco acima da média dos últimos 5 anos. Mas 5 anos é muito tempo, então a gente evolui todo ano e aí a gente tem uma certa preocupação aí com o plantio da safrinha e a colheita da soja que a gente vê agora com a expectativa de colheita é muito boa, mas que pode dar uma atrasadinha aí por causa de alguns pontos, por causa do atraso da semeadura que houve, mas também por causa de chuva que está acontecendo na colheita agora. Então, a gente vendo aqui, a gente percebe um certo atraso quando comparado com o ano passado, né? O que a gente pode falar aí das principais regiões produtoras, né? O ritmo dos trabalhos, então, estão atrasados, é isso? Ou o produtor está dentro do calendário ou são questões climáticas aí? Olha, Carol, nós estamos dentro do calendário, mas nós não estamos dentro da mesma expectativa do ano passado. Como eu falei, todo ano a gente quer melhorar, todo ano a gente quer avançar e a expectativa era de um plantio mais cedo, essa safra de 25, 26, o que não aconteceu, então nós tivemos um atraso porque as chuvas chegaram um pouco mais tarde. Mas não posso dizer de atraso, atraso em relação ao ano passado. Então, jogou-se um pouco mais para frente essa safra de soja, então nós temos muita soja ainda verde, que a gente pode dizer, muita soja lourando, que no ano passado, nessas mesmas áreas, nesse momento já estava colhendo. Então, vai sim, já tem um atraso aí colocado na colheita da safra de soja em relação ao ano passado, e um ponto de muita atenção que nós temos, viu, Carol? É a questão do plantio da safrinha. A safrinha, cada dia que passa, cada dia é importante, cada gota d'água que cai ali na safrinha é muito importante. Então, a grande preocupação agora é retirar essa safra agora de soja e plantar a safrinha 26. Por que isso? Porque a hora que a gente olha no ano passado, e se a gente colheu mais cedo, colocou uma safrinha no chão mais rápido. E o ano passado foi um ano muito bom de produção, tanto para soja quanto para milho, sorgo também. Esse ano a gente vê que a expectativa é muito grande de ter uma safra recorde novamente, uma grande safra. As lavouras estão muito bonitas, viu, Carol? Em todo lugar que a gente vai tem lavoura bonita, só que a gente alongou o ciclo. O que quer dizer isso? Tem planta mais jovem. Inclusive, a gente já viu até alguns problemas aí com mais doenças, porque você tem planta velha, planta já colhendo, planta mais velha, lourando, digamos assim, a gente usa esse termo, e planta mais jovem, planta ainda enchendo o grão, então tem uma variabilidade muito grande no campo de estágios vegetativos e reprodutivos dessa soja ainda. E a gente vai vendo que vai tirando a soja, vai colocando milho, mas o ponto alto, a preocupação nesse momento agora é será que a gente vai conseguir, principalmente nos estados maiores produtores de milho aí, que é Goiás,
Mato Grosso, que tem vou colocar esses dois estados que têm uma importância muito grande no milho safrinha, se a gente vai conseguir plantar contente e se vai ter chuva suficiente para não ter perda de produtividade. Mas desde já tem uma preocupação sim com essa safrinha aí, se vai ter uma safrinha cheia, digamos assim, por causa do clima, né? Ô, dona Alvan, e uma outra preocupação, né? A gente fala aqui do clima, das adversidades, mas tem a questão da ferrugem asiática também, né? Que é considerada a doença mais severa da cultura da soja. E a gente estava falando disso, inclusive, no segundo bloco. O Valteno estava aqui abordando esse assunto, porque nesta safra o Brasil já ultrapassa a marca de 260 ocorrências da doença, mais que o dobro registrado no mesmo período da safra passada. Tem alguns estados, né, que chamam a atenção aí, que acendem esse alerta, como Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Aí no estado de Goiás, vocês estão com essa preocupação? Até o momento não tenho esse alerta, digamos assim, né? Tem alguns estados que têm uma incidência maior por questões de clima, a gente fala muito do triângulo da doença, então você tem condições favoráveis, mas isso se dá principalmente por causa desse estendimento desse ciclo, tá? Que é o que eu acabei de dizer, eu tenho plantas mais jovens, no meio do ciclo e plantas já no final do ciclo. Então as doenças aparecem em momentos diferentes, só que aquele momento de virulência maior, de incidência maior daquela doença lá, ela começa a atacar plantas mais jovens. Então quando eu tenho uma variabilidade muito grande de tamanho de planta no campo, eu começo a ter esse tipo de problema. Aqui no estado de Goiás a gente não está vendo um grande problema, um potencial de problema nesse momento ainda, mas realmente é uma preocupação. E isso aí a gente já viu até em outras culturas, como no milho, aí a gente começa a ver em outros problemas com insetos, por exemplo, mosca branca, aí a gente começa a ver que a incidência de doenças e a incidência de insetos, quando você tem períodos mais alongados, de variabilidade muito grande de tamanho de planta no campo, você começa a ter alguns problemas. Mas até o momento não, viu? Então o pessoal está muito concentrado aí, talvez nos próximos 10 dias, a gente vai ver um avanço muito grande aqui no estado de Goiás de colheita, mas por enquanto ainda a gente está vendo um clima que está chovendo e está impossibilitando esse avanço mais forte na colheita, viu, Carol? Bom, que semana que vem, então, a gente já chega com números aí mais animadores também dessa evolução, tanto do plantio quanto da colheita, né? E, dona Alvan, com insumos ainda pressionando aí os custos de produção, como que o produtor pode proteger melhor sua margem aí neste ciclo? O cenário atual permite mais cautela ou já abre espaço para oportunidades? Olha, muita cautela nesse momento. A gente vem falando aqui desde o início dessa safra de soja, 2, 3, 4 meses antes, a importância de olhar a relação de troca, olhando lá para frente e fazendo as suas comercializações aí, semana a semana, quinzena a quinzena. E nós sempre indicando aqui aumentar o nível de comercialização, porque é uma safra com risco muito alto, porque quando a gente olha as margens muito apertadas, você tem um risco mais alto, né? Então, quando a gente olha para a safra que ela está muito pouco comercializada, vou te dizer aí, na casa dos 40%, 45% comercializada ainda dessa safra de soja que vai colher, que é uma grande safra, e a gente vê uma queda do dólar e cotações de soja não subindo muito bem e entrando uma grande safra. Então, assim, a gente vê preços estabilizados e que o produtor tem que tomar muito, mas muito cuidado na hora de pensar em armazenagem dessa safra, porque o custo está muito alto. Então, ele vai ter que liquidar boa parte dessa safra agora para fazer seus pagamentos, principalmente 30 do 4, agora 30 do 5, que tem muito vencimento, e os preços não tão bons, Carol, por quê? É uma conta básica. A gente tem alguns pensamentos. Se os produtores venderam muito pouco chegando agora na parte da colheita, e no momento da colheita é um momento de maior oferta, é uma regra geral, né? Quando você tem uma grande oferta, geralmente os preços cedem, tem a chamada pressão de queda. Em algum ano ou outro que acontece alguma coisa diferente, a gente vê esses preços subindo no momento da colheita, mas parece que esse ano não é de acontecer isso, pelo menos não está previsto, e no geral os preços cedem. E quando o produtor ele fica muito exposto, ou seja, vendeu muito pouco, tem muita soja para ser comercializada logo ali na frente, e aí com esse volume muito grande não deixa os preços subirem. Então é um momento que o produtor tem que aproveitar oportunidades, cotar muito bem, sair aí para poder fazer seus preços, fazer seu planejamento de colheita e de comercialização, porque não tem uma previsão no curto prazo, nesse momento com os dados que a gente tem de elevação de preço. Então, é conseguir resolver essa safra aqui agora, mandar fazer seu planejamento logístico, comercial, guardar o que conseguir guardar ali, quem tiver esse planejamento, quem puder esperar lá para frente para poder ter uma expectativa de alta e montar estratégia para isso, e já começar a pensar, todo mundo já pensando na safra 27, viu? A gente está colhendo a safra agora 25, 26, mas a safra 26, 27 já bate a porta e a gente já começa a pensar em relação de troca. Então, assim, tá desafiador, viu, Carol? Porque tá entrando na safra nova e essa é a pressão para os preços.
É isso, dona Alvan. E para o produtor que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, qual que é a principal decisão estratégica aí que ele precisa saber para ser tomada neste momento aí? O que que você orienta? Só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Olha, duas decisões urgentes, tá? Decisão primeira aqui na soja, fluxo de caixa. Revise todo o seu fluxo de caixa, até onde que você consegue ir, o que tem que ser comercializado, o que que você tem que fazer para poder organizar suas contas em relação à venda e com isso organização logística, porque vai ser um desafio, já está sendo um desafio muito grande, então organização logística e comercial e atrelada ao seu fluxo de caixa. Segunda coisa, olhar para a safrinha e quem já conseguir ter uma noção do que vai plantar, começar a fazer sua estratégia de comercialização da safrinha, da safra de milho. Então são dois pontos cruciais agora para a sustentabilidade durante esse ano aí na agricultura, meu cara. É isso, dona Alvan. Obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe nossa safra e nossa colheita nesse momento Amém. agora. Tchau, tchau, dona Alvan. Obrigada. Tchau, tchau.